Imagine que você é um astronauta fora da Terra há tempos e decide retornar em 2020. Você reconheceria este planeta? Imerso no silêncio, vazio. Por todo mundo, o inacreditável aconteceu. Nos tornamos personagens de um filme assustador, terrível. E a maior angústia nessa trama: tudo era verdade. Cenas inimagináveis. Um papa solitário no Vaticano sob a chuva, rezando por todos nós. Há semanas que parece que cai a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. E neste barco estamos todos. Uma pergunta ecoou das inúmeras janelas em quarentena ao redor do globo. Como chegamos a esse ponto? Um roteiro cheio de reviravoltas, totalmente baseado na realidade. 2020, o ano do vírus. Ano novo, desejos e esperanças. Mas janeiro já anunciava incertezas. E a China relatou mais 4 casos de uma pneumonia. A suspeita é de que ela seja causada por um novo tipo de coronavírus. Até agora, quase 50 pessoas foram infectadas. Autoridades de saúde confirmaram que o vírus é transmissível entre humanos. Subiu para 62 o número de casos de coronavírus, com 2 mortes na cidade de Wuhan. Wuhan, 9 milhões de habitantes na China Central. O epicentro de um mundo em ebulição. É uma cidade sitiada, como em tempos de guerra. A origem, um mercado de animais vivos. É possível que morcegos tenham sido os primeiros agentes transmissores. Subiu para 17 o número de mortos pelo vírus em 544 casos confirmados. Nem saiam de Wuhan. Pacientes são mantidos em isolamento na cidade. Todos os médicos da cidade foram convocados. Em 10 dias, surgiu um imenso hospital de campanha. Mais de 7.000 operários puseram de pé a estrutura de peças pré-moldadas. E um segundo, 3 vezes maior, em apenas 13 dias. Mas não deu tempo de salvar Liu Wenliang, o médico oftalmologista que foi um dos primeiros a denunciar o surgimento do novo coronavírus ainda no ano passado. A polícia então acusou o médico de espalhar rumores. O medo do contágio é tamanho que robôs estão sendo usados para entregas. O Brasil enviou resgate para recolher os cidadãos brasileiros que estão na cidade. Miguel não quis voltar. E hoje deve ser o brasileiro que ficou mais tempo impedido de sair de casa por causa do vírus. Eles foram fechando um cerco, contra o vírus. Brasileiros numa cidade fantasma.
Estou indo no supermercado para tentar comprar algumas coisas. Todas as lojas fechadas. Não tem uma loja aberta. A população comprou o que pôde nos mercados. Dá uma olhada agora nisso aqui, cara. Rua deserta. Isso aqui tá sinistro, tá? Parece a cidade do Walking Dead, mano. Cidade do mortos-vivos. Não tem transporte público na cidade. Não tem trem. E a frota de táxis diminuiu. Só o pavor circulava. Outra vez. Em 2002, também na China, mais de 700 pessoas morreram vítimas de uma outra síndrome respiratória conhecida como SARS, também causada por um tipo de coronavírus. Na época, as autoridades encobriram os casos e minimizaram os riscos. Agora, o governo avisou que este erro não pode se repetir. E o Comitê Central do Partido Comunista declarou que aqueles que esconderem casos da doença serão marcados pela vergonha por toda a eternidade. Transparência. A China criou uma espécie de Big Brother para mostrar serviço. Hospitais ao vivo. 100 milhões de chineses assistindo, de olho num inimigo invisível e veloz. A doença já se espalhou para 4 continentes. Mas aeroportos em vários países da região estão usando monitores infravermelhos para detectar possíveis casos em viajantes. O mundo também acompanha de perto o cruzeiro de quarentena no Japão. 3.700 passageiros a bordo, além do coronavírus. O clima aqui do navio está bem tenso, para falar a verdade. Não tive contato com um passageiro que foi infectado. Eles sempre tentam manter eles isolados. Só espero que isso passe logo e desejo voltar logo para casa. Mais de 700 pessoas se contaminaram e 13 morreram. Superou o Japão nos casos da doença que acabava de ganhar nome. Covid-19. Vivemos num estranho mundo em quarentena. Na Coreia, o país tem o maior número de casos fora da China. Isso não é apenas uma questão de proteção pessoal, senão que também um esforço para evitar a contaminação, para evitar que outra pessoa acabe pegando um vírus que você pode não saber que está carregando. No Líbano, protestos contra o governo foram calados pelo vírus. E as pessoas saindo de casa o mínimo possível. O Líbano não tem hospitais públicos, é um país que não vai ter estrutura caso isso se espalhe ainda mais. O Irã é o país com mais mortes fora da China. Cerca de uma morte a cada 10 minutos. Sou Elisângela Camargo. Hoje não tem nada. Nada de pessoa na rua. O Oriente em alerta máximo. Do lado de cá, ainda brincávamos carnaval. Coronavírus era fantasia. Olha o vírus! Deixa lá pra China! Até que veio a quarta-feira de cinzas. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um brasileiro que mora em São Paulo e viajou para a Itália. O vírus já chegou a todos os continentes. O medo ganhou data e mais um nome. A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. A Europa se tornou o epicentro da pandemia do novo coronavírus. Causa alarme especial a situação na Itália e no Irã. Escritórios, fábricas e a suspensão de quase todo o transporte público. A decretação da pandemia abalou o mercado financeiro. O Brasil tomou conhecimento hoje da primeira morte provocada pelo novo coronavírus. Um homem de 62 anos que estava internado em São Paulo. De repente, o vírus tomou de assalto o planeta inteiro. Fronteiras se fecharam. A Itália já tem a sua Wuhan e fica no norte do país. Dramática Lombardia. Ninguém entra e ninguém sai.
Quem descumprir pode pegar até 3 meses de prisão. Zona protetta. Houve uma procura muito grande pelos supermercados. E voluntários distribuem alimentos de casa em casa. 60 milhões de habitantes. Um país mergulhado no caos. O hospital, criado dentro do navio balsa, já está funcionando em Gênova. É uma coisa veramente que não se pode imaginar. É o retrato do colapso do sistema de saúde, completamente estrangulado por uma procura gigantesca de atendimento. Como imaginar tamanho desespero? Até a voz que sempre nos informa estremeceu. Você não sabe se vai sobrar uma máquina para você respirar se você desenvolver a forma mais grave da Covid-19. É triste a situação por aí, Ilse. Muito obrigado pelo seu relato. 75 anos depois do segundo conflito mundial, a Itália outra vez enterra milhares de vítimas. A Itália ultrapassou a China em número de mortes pelo novo coronavírus. Mais de 20 mil. Foco principal da pandemia no planeta. As imagens dos caminhões do exército levando os mortos para serem cremados em outras regiões do país chocaram o mundo. O adeus sem cerimônia. Os crematórios continuam produzindo cenas chocantes, com dezenas de caixões em fila. Existe um medo coletivo que une as pessoas, mas que ao mesmo tempo as separa. Vai dar tudo certo. É a campanha que começa a circular na Itália de forma espontânea. Diante da Catedral de Milão, vazia, Andrea Bocelli canta a esperança. A humanidade em dias tenebrosos. Em Nova York já é o epicentro da epidemia nos Estados Unidos. A gente pode ficar um tempo na rua para exercer nossa profissão, considerada essencial nesse momento, mas as ruas não são mais as mesmas. Talvez as ruas nunca mais sejam as mesmas. E a gente vai viver um dia de cada vez. Dolorosos dias de um mundo real. Pelo amor de Deus, me ajudem a conseguir um leito pro meu pai, eu imploro quem puder me ajudar de alguma forma. Ele só tem 26 anos, ele está morrendo por falta de uma UTI. Quem está fazendo aqui o procedimento do meu pai permanecer vivo é o meu próprio irmão. Acabei de perder meu esposo para esse maldito vírus. Palavras traduzem o que sentimos? Acho que é uma das cenas mais angustiantes que eu vi em Nova York até agora. Está sendo construído um necrotério de emergência. Recebemos denúncias de corpos abandonados nas ruas. As funerárias não conseguem atender. Não há mais caixões. Mire, Dios mío lindo, como lo... Oiga, llévense eso! Choque. Não está enterrando mais um do lado do outro. Agora eles trouxeram esses compensados aqui, que é para empilhar os caixão um em cima do outro para enterrar. Não teve velório, porque senão coisa rápida. Eu não tive o privilégio de despedir do meu pai, tanto que eu amava ele.
abandono. As imagens mostram a água caindo em cima da cama do paciente entubado. Vocês têm que fazer alguma coisa. As pessoas estão morrendo sentadas em cadeira. A gente tá aqui ainda com o corpo dela e não vieram nem aqui, não deram nem satisfação, nada. Quando resolveram vir o resgate, já era tarde. Ela faleceu perto de mim. Morte. Uma cicatriz que vai marcar para sempre. Me levaram para reconhecer mais de 30 cadáveres, de um por um. E nada de encontrar minha avó. Dona Maria não morreu. Ela continua lutando para voltar para casa. Sobrevivência. Como nesse momento tão desejado, a hora em que o tubo não é mais necessário. Ela está ficando sozinha. Respira. E olha a felicidade das pessoas que trabalham na saúde, dessas pessoas que estão diariamente cuidando. Eu já me emocionei aqui falando disso. Não precisa se desculpar, não. Suas lágrimas são de felicidade, meu amigo. Como derrotar o inimigo que não conseguimos ver? É a imagem em 3D mais precisa já criada até agora do novo coronavírus, que tem tamanho equivalente a 1/1000º da espessura de um fio de cabelo. O vírus, a doença, o ano em que os primeiros casos foram registrados. Coronavírus, por causa desse formato, que lembra uma coroa de espinhos. É rápido, traiçoeiro e perigoso. A Covid-19 é 10 vezes mais mortal do que a gripe H1N1. 1 milhão de óbitos em todos os continentes do planeta. Uma doença que pode atacar diferentes órgãos ao mesmo tempo, provocando o que se chama de tempestade inflamatória. Ameaça invisível solta num Brasil continental e desigual. Quantas pessoas moram aí na sua casa, Larissa? Ixi, mais de 13. Você acha que todo mundo aqui tem dinheiro para comprar álcool gel? É que aqui quando dá 10 horas, 10h30, a água acaba. Sem o mesmo atendimento para todos. Os médicos improvisaram um respirador com saco plástico. Sem testes suficientes. Que é uma das principais recomendações para conter o avanço da pandemia. Real de casos pode ser 14 vezes o número oficial. O remédio possível? Ganhar tempo. E o que nos salva de uma tragédia ainda maior são as pessoas que a gente não vê. A única arma que nós temos para combater essa epidemia. Distanciamento para tentar desacelerar o contágio. É o que se chama de achatar a curva, distribuindo os casos ao longo do tempo. Preparar o sistema de saúde e os profissionais da saúde para o desconhecido. Você tem que ser forte apesar do medo. Você tem que ser forte apesar do cansaço. Sem poder ir ao banheiro na hora que a gente quer. Sem poder beber água na hora que a gente sente sede. Calma. A gente precisa entender que essa crise vai ter altos e baixos. Vai exigir sacrifícios. Mas no fim, o Brasil e o mundo vão superar. Sons e silêncios dentro de UTIs lotadas. Orações e lágrimas, na espera angustiante e distante. Meu Deus. Ela falava para mim, ele está nessa direção. Então é aqui que eu oro todo dia. Senhor, tome ele nas tuas mãos. Será que ela está ali naqueles que tem os panos assim na janela? A gente fica aqui pensando um monte de coisa. Todos os dias, às 5 horas, o hospital passa informações sobre o estado de saúde dos pacientes para os familiares. A vida entre um fio de esperança. Eu estou mais tranquila porque ela já não está mais entubada. E a dor. A minha filha mesmo, pai. Nos 40 dias que estive em frente ao hospital, houve 59 mortes de casos confirmados de Covid. Sua mãe
aconteceu? Meu filho morreu! Nossa, cara. Seu marido? Eu sinto muito. Foram 116 altas. Minha mãe! Alta! Que alta! Da Covid! Vitórias que eles, heróis nessa luta, tornaram possíveis. Aqui e em todos os cantos do planeta. Foi pelos médicos e enfermeiros que morreram tratando doentes do novo coronavírus que o Papa Francisco fez a oração de hoje. É para essas pessoas que lutam dia e noite que a Torre Eiffel mandou hoje a sua luz. Contra o mal, a luz do conhecimento. Cientistas desvendando os mistérios do vírus. Pesquisadores da USP, do Instituto Adolfo Lutz e da Universidade de Oxford sequenciaram o genoma do vírus da Covid-19. Conhecer as mutações em cada país vai ajudar lá na frente a produzir medicamentos e uma vacina. Dar o remédio certo na hora certa é um desafio para os profissionais de saúde. A difícil jornada trouxe experiência. Ensinou a melhor palavra para se atravessar a tormenta em segurança. Proteção. Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. E se cuidar, é cuidar de todos. A partir de hoje, os nossos repórteres vão passar a usar a máscara, inclusive quando aparecerem diante da câmera nas ruas. A máscara é mais um fator de proteção. Tenham consciência, usem máscara. Dentro de casa, para de sair pra rua. Viu? Tá dado o recado, hein? Em casa. Feito astronautas numa estação espacial. Não sabíamos que o resto do mundo iria se juntar a nós. Isolados, mas conectados. É muito surreal para nós o que está acontecendo com o planeta lá embaixo. A gente quer agradecer aos médicos e todos na linha de frente, colocando a vida em risco por toda a raça humana. Aplaudimos e aprendemos. Sei que todos na Terra estão experimentando isso de uma maneira nova agora. É preciso ser companheiro e pensar sobre como suas ações afetam as ações dos outros. É algo que fazemos o tempo todo aqui. Lições da órbita da Terra direto para nossa casa. Nosso laboratório particular, onde aprendemos muito sobre nós mesmos. Deu medo. Eu sei, eu tive, você teve, quem não teve ou ainda tem. Mas nos reinventamos entre quatro paredes, olhando o mundo através da TV, do computador, do celular. Tecnologia e informação. Grandes companheiras nesta jornada. Carente de aproximação, a Rocinha venceu a saudade assim. Gostaria de pedir e dedicar a música para Eloá Maria, da Rua Dionéia. Aqui é o Valdinês, da Rua 3. Fiquem em casa. É pela internet que a rádio chega para cerca de 70 mil moradores, na maior favela do Rio. Te fazendo companhia 24 horas por dia, porque não nesse isolamento aí. Vamos se afastar um pouco nas filas, sem fazer aglomeração, sem ficar perto do outro. No megafone, o pedido do Seu Lima valeu para o Brasil inteiro. Já temos os problemas da nossa comunidade, que as moradias são muito em cima uma da outra. Já temos muitas pessoas infectadas, já tem óbito. Vamos ajudar a nós mesmos. No registro do celular, angústias do confinamento. Eu não posso ir para lugar nenhum, não posso ir no mercado comprar minhas coisinhas. Um diário de vozes isoladas
no improviso. Vou dar um grito aqui. Mãe! A gente tem esse sistema de elevador aí, ó. Que a comida desce. E pra não ter o perigo de contaminação, minha mãe é um pouco mais velha, né? Quantas não puderam parar? Minha mãe ainda tá trabalhando. Semana passada ela ficou resfriada e já bateu aquela preocupação. Preocupação. Estou positivo da minha mãe. A gente está atendendo ela de longe. A ajuda numa ligação. A febre começou há quantos dias? Telemedicina. Médicos atendendo o país inteiro à distância. E aqui na comunidade o que eu estou mais sentindo é o espírito de solidariedade. Tem muitas famílias que estão precisando e tem muita gente também se ajudando. Em cada cesta, mais do que alimento. Quanto significado. Hoje é meu aniversário, estou completando 32 anos, estou muito feliz. Muito obrigada, só tenho a agradecer. Ao vivo na TV, um desabafo na fila do auxílio emergencial. Eu estou numa situação tão difícil. Estou até chorando, cara, porque eu sou muito sensível. Imediatamente surgiram doações. Não fui trabalhar, sou que nem o senhor, desculpa que eu botar a mão. Como é que tá as unhas aqui, ó? Tudo bem, sou peão que nem o senhor também. Vai dividir com o pessoal da fila? Todo mundo, entendeu? Dividir. Pra dar ajuda meus amigos lá na... E agradecer. Vamos levar o vírus aonde você tá, né? Pra vala. Levar o vírus pra vala, né? A todos que pensaram no próximo. Como é todo mundo. Show coronavírus. Meninos geniais criaram um aplicativo no alemão. Temos um painel de atualização dos casos de coronavírus em todas as favelas do Rio de Janeiro. 2 irmãos compraram pela internet equipamentos de proteção individual e pulverizadores de produtos químicos, depois de assistirem vídeos na internet. E com doações, limparam o Morro Dona Marta. A primeira favela do mundo a ser sanitizada pelos próprios moradores, né? A ideia inspirou comunidades em Vitória e no Recife. Para quem apagou a chama do medo, um obrigado especial. Aplausos das janelas. Na volta do drive-in, 2020 passou feito filme de ficção científica. Uma quarentena vigiada por drones. Quanto mais intensa a cor, maior a temperatura. E a febre é um dos sintomas da Covid-19. Pedalando por cidades irreconhecíveis. Estão se casando hoje? Isso. A felicidade do jeito que der. Solta o som aí que vai ter pagode agora, pode soltar! E as lives. Cadê o bloco 2? Palavra do ano. Cadê o bloco 3? Deixe de lado esse baixo astral. Ergue a cabeça, enfrente o mal. E agindo assim, será vital para o seu coração. Lady Gaga reuniu astros e arrecadou milhões contra a Covid. Quantos desafios! Estudar à distância foi um dos maiores. Sair de casa em época de pandemia pode ser mais difícil que andar na lua. O TERF e a Aliceia andam assim, normalmente. A ideia é fazer uma caminhada, um exercício, espairecer a mente, arejar a cabeça do confinamento. De astronauta mesmo, é só a roupa. Ensaiamos a volta ao normal. E esbarramos no absurdo. Essas não são imagens de arquivo gravadas antes da pandemia.
acabou Covid, não tem Covid mais. Prevaleceu a falta de respeito. Casal discutindo com um inspetor da Vigilância Sanitária do Rio durante uma fiscalização. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Vou passar o telefone, saber? Então leia bem com o que o senhor está se metendo. O ato desumano na homenagem a quem morreu de Covid. Banho de água fria na ciência. Praias lotadas. Veio a segunda onda. A Espanha entrou em estado de emergência. Está começando tudo de novo. O planeta bate novos recordes de casos e mortes. E acende a luz vermelha no caso dos visons. A Dinamarca vai sacrificar 17 milhões de animais por causa de uma mutação do coronavírus. Essa mutação infectou comprovadamente 12 pessoas. Um mundo sem salvação? Por esse ângulo, quanta esperança. A Terra ainda parece impressionante aqui de cima. Difícil acreditar nas mudanças desde que chegamos aqui. Depois de 6 meses no espaço, aterrissagem, ok. Mas em que planeta? E o mundo que reencontraram agora está muito diferente, a começar pela recepção. As equipes usavam máscaras para proteger os envolvidos no resgate. Ao sair da cápsula, eles eram os únicos com os rostos descobertos. Vai ser difícil não abraçar a família e os amigos, mas faz parte do jogo por um tempo. Terra 2020. Bem-vindos. Aqui embaixo, buscamos alucinadamente pela cura. Se fomos tão longe, por que ainda somos tão frágeis diante de microscópicas criaturas? Vírus são organismos simples, sem vida própria. Eles roubam das nossas células o que eles precisam para viver e se multiplicar. Quando combatemos o invasor, também machucamos as células. E nessa batalha contra o coronavírus, entramos em desvantagem. Fomos para a guerra sem conhecer o inimigo. A cura da Covid-19 é como um grande quebra-cabeças que o mundo está montando. As fotos mostram o momento exato em que o novo coronavírus ataca uma célula saudável. Na Covid-19 são duas doenças diferentes. Uma é a do vírus em si, e a outra é quando acontece uma reação exagerada das defesas naturais que acabam atacando o próprio organismo. Batalha longa, cheia de dúvidas. Especialistas disseram que nem todas as pessoas recuperadas da Covid-19 desenvolvem anticorpos e que não está claro se pacientes recuperados criam imunidade. Eu não consigo praticar um exercício físico, eu não consigo fazer minhas tarefas domésticas. Pesquisadores de Hong Kong anunciaram o que seria o primeiro caso de reinfecção. No meio de tantos porquês, a esperança da vida normal. Vacinas. A vacina. O esforço dos cientistas para desenvolver uma vacina contra a Covid não tem precedentes na história. Corrida contra o relógio, que lembrou tempos de Guerra Fria. Os russos lançaram a Sputnik. Ao se tornar o primeiro país a aprovar o registro de uma vacina, a Rússia deixou meio mundo desconfiado. Americanos e alemães contra-atacaram com um método revolucionário. Chamada de RNA mensageiro. Elas levam para o organismo uma informação genética. O Instituto Butantan se aliou aos chineses do laboratório Sinovac. A Fiocruz aos ingleses da Universidade de Oxford e aos anglo-suecos da AstraZeneca. Um batalhão de voluntários arregaçou as mangas para testar as vacinas. Uma vez por semana, a equipe do centro de pesquisa faz o contato
para saber se eu tô bem, se eu tive febre, se eu tive tosse, se eu tive dor de garganta. Segundo a OMS, apenas 10% das vacinas conseguem vencer essa etapa final de testes. Não é um número animador, mas a gente tem a torcida de um planeta inteiro, simultânea, todo mundo falando todas as línguas e torcendo muito por todas essas vacinas. Otimismo com doses de cautela. Morreu de Covid um voluntário brasileiro que recebeu placebo nos testes clínicos da vacina da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca. Após a ocorrência de um evento adverso grave, a Anvisa determinou a interrupção do estudo clínico da vacina Coronavac. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil registram essa ocorrência como suicídio consumado. Com tudo que passamos, ainda tivemos que assistir outra guerra. A das palavras desnecessárias. Nesta terça-feira, o presidente da República comemorou o suposto fiasco da vacina contra a Covid desenvolvida na China. O fiasco não existe. O que há são 160 mil brasileiros mortos pela doença. Todas as vacinas que forem testadas e que forem aprovadas como seguras e eficazes são necessárias e serão úteis à população. A ciência deu a resposta. É a primeira pessoa a tomar a vacina contra a Covid-19 no Reino Unido. Olha só, a gente ouvindo os aplausos. Dezembro trouxe a cena mais esperada de 2020. Como é bom, gente, poder encher a boca aqui para dizer que começou a vacinação aqui no Reino Unido. Esbarrar uma brasileira vacinada. Estou vacinada. Ainda bem que existe ciência. Que porta de esperança se abre para todos nós. Estou emocionadíssima. Emocionadíssima mesmo. Estamos todos, Rodrigo. Parabéns. O dia está sendo chamado de dia V. V de vacina e V da vitória. Na Rússia, a vacinação começou antes, mas o país aprovou a vacina antes de terminar os estudos clínicos. Nos Estados Unidos, começou hoje uma gigantesca operação para distribuir a vacina para os americanos. E a primeira vacina foi aplicada aqui em Nova York, na região do Queens. Desenvolver uma vacina costuma levar mais de 10 anos. O feito pode ser comparável ao pouso do homem na Lua. Um passo gigantesco para a humanidade. Esse deve ser o início do fim da pandemia. Melhor presente impossível. Mas e nós? Quando vamos poder celebrar a chegada da vacina? O ano do vírus não acabou. Só o tempo vai dizer quando a vida no planeta Terra vai voltar a ser aquela que conhecemos e queremos tanto de volta.